Acho que é importante aí. Nação, voltando agora a Isabelle Costa, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa tarde, Braz. Depois do jogo contra o Atlético Goianiense, o Felipe Luiz disse que os problemas não se resumem só à chegada de um novo técnico, que mais coisas estão acontecendo que tiraram a equipe do trilho. O que de fato vem acontecendo no Flamengo? Tem a ver com uma possível saída do Rafinha? Vamos lá. Eu não vi a entrevista do Felipe Luiz, mas eu tenho certeza que o que ele quis dizer aí é em função de quando se troca um treinador, quando se chega. Não é só o simples fato de chegar um treinador ou de sair um treinador. Chegam pessoas com esse treinador, saem pessoas com esses treinadores, que têm relação dentro dos departamentos. Então, eu acho que é nesse sentido. Em relação ao Rafinha, como já foi falado aí na maioria dos lugares, o Rafinha recebeu uma proposta de um time grego, já comunicou a gente que vai aceitar a proposta. O Flamengo lamenta, o Flamengo não gostaria de perder o atleta. Foi um atleta em que eu estou muito à vontade para falar dele, que se custou bastante tempo para que botasse ele na cabeça dele que ele poderia fazer um grande trabalho na América do Sul, novamente, no Brasil. Foi feito isso, ele veio. Eu acho que os resultados não são questionáveis. O jogador ajudou muito a gente, ajudou junto com outros jogadores as conquistas que foram feitas. É um jogador de 34 anos, parece que faz aniversário amanhã ou depois de amanhã, faz 35 anos. E com 35 anos, ele recebeu uma proposta para que ele ficasse 2 anos, até os 37 anos, jogando em alta performance. O atleta entendeu que deveria sair, nos comunicou isso. O Flamengo tentou entender como é que seria essa proposta. A proposta foi passada para a gente. São números que são grandes. E o atleta fez a opção de sair do Flamengo por querer esse novo contrato. O Flamengo, existe uma cláusula dentro do contrato do Rafinha, em que se ele quisesse voltar para a Europa, ele poderia voltar quando quisesse. Agora, as pessoas têm que entender que quando o Flamengo foi buscar o Rafinha, foi buscar um jogador do Bayern de Munique, que jogava há 8 anos no Bayern de Munique, há 14 anos na Alemanha, e não era só convencer ele para vir jogar no Flamengo, era convencer ele a mudar de vida, acreditar num projeto e mudar de vida também, porque depois de você virar alemão, depois de você estar tanto tempo numa cultura europeia, a gente conseguiu demover ele dessa ideia de continuar lá, e ele veio para cá. Eu acho que foi maravilhoso enquanto durou. Ele se apega a uma cláusula contratual em que foi imposta por ele, em que foi colocada por ele, e que se não tivesse esta proposta, esse ponto lá atrás, ele não viria pela essa questão de segurança. Isso aí, na nossa cabeça, a gente achava que poderia ceder essa cláusula contratual. Foi feito isso, trouxemos o atleta. O Flamengo não pagou absolutamente €1 por esse atleta, contratado ao Bayern de Munique, e agora ele também está saindo do mesmo desejo que ele teve para vir,
é o desejo que ele está saindo. A pergunta do Gustavo Henrique do Fla-Choque é no mesmo sentido. Qual é a real situação do Rafinha? O Rafinha, a partir das 15h30, quando o Flamengo decola para Curitiba, o Rafinha está desligado do futebol profissional do Flamengo a pedido dele. O Rafael Melo, do canal Raflamelo. Boa tarde, Braz. O Flamengo já tem algum nome para a lateral direita? O Flamengo, há bastante tempo, vinha procurando, como eu sempre digo, o Flamengo sempre tenta contratações, tenta dar mais musculatura ao elenco profissional do Flamengo, e essa era uma posição que a gente há bastante tempo, há um tempo, vinha tentando, vinha analisando, vinha estudando. Todos sabem que esse ano é um ano atípico, em que tem uma pandemia mundial, em que tem números e incertezas que rondam não o Flamengo, mas o futebol brasileiro, o futebol mundial, e a gente, durante esse período, a gente não tinha conforto em fazer com qualquer contratação. Não é contratação para a lateral direita, é com qualquer uma. A partir do momento em que a instituição, ela, por um momento, corta salário de funcionários, em que a gente, em outros pontos, a gente corta salário de jogador futebol profissional do Flamengo, o Flamengo tem que se adequar a várias questões financeiras. A gente fez a opção, a gente não iria fazer qualquer contratação. A partir do momento de ontem, a gente é evidente que já está no mercado, como sempre teve, mas agora de uma maneira. Quando eu falo que sempre teve, para não ser dúbio, o Flamengo estava analisando, o Flamengo sempre analisa, mas o Flamengo não estava confortável em fazer as contratações. A partir do momento que o Rafinha está saindo, a gente começa o processo efetivo de uma contratação para a posição. Bruno Cantarelli, da TV Band. A escolha por Domenech passou também pela semelhança do estilo de jogo com Jorge Jesus. Nesses primeiros jogos, as derrotas vieram mesmo com um estilo parecido, ou você acha que houve muitas mudanças rápidas em relação ao que era feito antes? Primeiro, o Jorge, sem querer comparar um trabalho com outro, o Jorge, quando chegou, o Jorge ainda teve 15 ou 20 dias para trabalhar, e o atual técnico teve 4 dias. O Flamengo confia no profissional que contratou, o Flamengo confia nos profissionais que chegaram junto com ele. Os resultados não são evidentes que não são esperados, nem pelo técnico, nem pelos jogadores, nem pela gente, muito menos pelo presidente do clube, mas a gente confia no treinador, no trabalho do treinador, e a gente tem que entender que tem um tempo para isso ser maturado. Mauro Santana, da rádio Onda Mix FM. Até que ponto os resultados até aqui no Brasileirão interferem na condução do futebol? O jogo de sábado terá impacto para a continuidade do trabalho? Eu acabei de falar. A gente confia no contrato, a gente confia no profissional que a gente contratou, nas pessoas que chegaram com ele, e o trabalho será continuado normalmente. Não entendi muito a pergunta. Ele quer dizer o quê? Que o técnico vai cair já sábado? Não é por aí, não é assim que a gente trabalha aqui. Pedro Henrique Torre, da ESPN. Marcos, boa tarde. Logo depois da partida contra o Atlético Goianiense, surgiu a informação de que Domenech encontrou jogadores fora do peso ideal ao chegar no Flamengo. O que de fato aconteceu? Bem, essa situação aí, essa pergunta em relação ao peso, ela é assim, até de estranhar. Porque se você fizer uma análise, o departamento médico do Flamengo, o departamento de fisiologia do Flamengo, é reconhecido no Brasil e internacionalmente.
o Dr. Tanuri e toda a sua equipe, toda hora são perguntados, quando eu falo, são perguntados, são arguídos sobre metodologia de trabalho, sobre trabalho. A grande imprensa, os grandes sites, a mídia alternativa, a toda hora fazem matérias exaltando, elogiando todo esse departamento, e de uma hora para outra tem problema com peso de atleta. Olha só, eu quero voltar aqui um pouquinho a um ano atrás, um ano e meio atrás. Quando Jesus chegou, falaram que tinha muito treinamento e que os jogadores estavam todos se machucando, se quebrando. Aí agora, que encontrou ou não encontrou jogador fora do peso. O que eu posso falar para vocês é que a gente tem um elenco maravilhoso, um elenco super profissional, responsável. Os atletas são inquestionáveis nesse ponto. Várias partidas, o Flamengo virou no final, correu até o final. O maior título que a gente teve foram nos acréscimos, nos minutos finais. Então não tem... Esse departamento aí, ele sempre funcionou bem, muito bem. E quanto a essa pergunta em relação ao peso, eu confio nos atletas e confio nos profissionais da área. Eu até fiz o seguinte, coisa que eu não faço nunca. Eu pedi os dados para mim dar uma analisada, para mim dar uma olhada. Os dados foram passados para mim. Eu, pessoalmente, vi os dados. Os dados não correspondem com qualquer tipo de falta de condicionamento. Evidente que o Flamengo não pode e não deve estar no melhor condicionamento do ano. O Flamengo tem várias competições a fazer. É um ano, mais uma vez, é um ano atípico, em que o ápice desse ato na parte física, ele não é para ser agora e não deve ser agora, e sim um pouco mais na frente, aonde estaremos disputando Libertadores, Copa do Brasil, mata-mata, entre a competição do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu confio nos atletas e confio muito mais em toda essa engenharia, em toda essa atmosfera de atleta e o departamento médico do Flamengo. Eu respeito sempre as fontes do jogador, dos jornalistas, eu respeito sempre as perguntas dos jornalistas, mas eu não vejo, isso aí eu posso falar, porque eu pessoalmente fui ver as análises dos números dos atletas. Eu pessoalmente, e não tem, posso garantir para a torcida, posso garantir para os jornalistas que não tem nenhuma anormalidade em relação a isso. Monique Danello, do Esporte Interativo. Ainda sobre a lateral, contra o Atlético Goianiense, o Rodrigo Caio foi improvisado no setor. Na época do São Paulo, ele já tinha dito algumas vezes que não gostava de jogar na lateral e que essa posição ele não conseguia ajudar, só atrapalhar. Ele se manifestou sobre isso? Como tem sido essa conversa com o elenco em relação às mudanças? Vamos lá. Eu até revi essa entrevista aí de um ano atrás, aí, de 2 anos atrás, do Rodrigo Caio. De fato, ele fala que se sente desconfortável de jogar na lateral, mas foi uma opção do técnico. Foi o que o técnico entendeu para o momento. Acho que o resultado do jogo não foi em função só disso. Eu acho que é injusto com o Rodrigo Caio, injusto com o técnico. A gente perdeu o jogo. O Flamengo não jogou bem, o Flamengo jogou mal. Mas isso acontece. Times que são campeões também jogam mal. Eu queria puxar um pouquinho em relação, se você fizer uma análise, nos jogos com o Fluminense, nas finais do campeonato estadual, em que a gente estava com outro técnico, que a gente estava com os mesmos jogadores,
talvez o Flamengo não foi no melhor do seu nível técnico, não foi grandes jogos que o Flamengo fez, mesmo sendo campeão. Se você puxar lá para trás, para o começo da pandemia, no 14 de março, quando o Flamengo fez seu último jogo contra a Portuguesa, já sem público, o Flamengo teve dificuldade enorme de ganhar esse jogo. Não sei se o torcedor, não sei se os jornalistas se recordam, o Flamengo virou nos minutos finais contra a Portuguesa. Isso acontece com o time campeão, isso acontece no futebol. É o que a torcida quer? Não é o que a torcida quer. É o que o jornalista tem que analisarem no momento. Os jogos, os resultados, é o que o jornalista tem que analisar no momento. Então a gente respeita a análise dos jornalistas, a gente respeita o chio da torcida, mas a gente tem que ter calma e tranquilidade para saber que a gente está no norte certo, mesmo tendo que fazer alguns ajustes. Vene Casagrande, do jornal O Dia. Após a derrota para o Atlético Goianiense, Domi alegou que um dos motivos para a equipe não estar rendendo é a parte física. Entre a final do Carioca, no dia 15 de julho, e o primeiro treino do Domi, dia 3 de agosto, 19 dias se passaram, sendo 11 de folga e 8 sob comando de Mauricinho. Hoje o departamento de futebol enxerga que esse planejamento foi um erro? Não enxerga que foi um erro. Não enxerga que foi um erro. Trazer o Mauricinho para dar esses treinos é um acerto da diretoria. A gente conhece o Maurício, a gente conhece o profissional que ele é, a gente conhece a eficiência que ele tem. Agora, é o que eu falei, o Mauricinho trabalhou junto com toda a fisiologia do Flamengo, o departamento médico, outros profissionais. Quando foi campeão todo mundo junto. E quando perde todo mundo junto. Estamos agora todos juntos. Então, agora falar que teve culpa de A, B ou C, eu acho que é muito raso e muito imprudente da gente falar desse assunto. Wesley Ramon, do Urubu Interativo. Boa tarde, Braz. O Rafinha foi uma das pessoas que você se consultou sobre o Domenech. E em apenas 2 jogos do campeonato, o jogador está de saída rumo à Grécia. Qual é o sentimento da diretoria em relação a isso? Tudo que vem acontecendo atrapalha o planejamento para 2020? Não, meu sentimento é nenhum em relação a isso. O jogador, quando foi arguído por mim em relação ao Domenech, foi pelo simples fato deles terem trabalhado juntos no Bayern de Munique. Daí achar que teve peso ou deixou de ter peso essa situação da diretoria. Parece que a pergunta quer saber disso aí, é uma pergunta pertinente. Mas assim, o meu sentimento é nenhum. Eu tô acostumado com isso. Isso aí é de uma maneira tranquila. O jogador quer sair, o jogador entende que tem uma proposta salarial com 35 anos, que é o que ele vai fazer daqui a 1 dia ou 2 dias, não sei. O jogador quer ir embora. Agora, o jogador não tem nenhum tipo de compromisso comigo em relação a ter falado alguma coisa do técnico. Compromisso zero. É evidente que, se tem um profissional do tamanho do Rafinha, da qualidade do Rafinha, se a gente pode fazer alguma pergunta, coisa mais normal do mundo. Amanhã, se perguntarem de você, eu vou chegar e falar que iria te contratar, eu vou perguntar ao Marcelo, eu vou perguntar a alguém que trabalhou junto com você, para saber o que acha de você. É um procedimento normal da vida, tranquilo. Renan Moura, da Rádio Globo. As cláusulas contratuais brandas de rescisão com Rafinha e Jesus, por exemplo, demonstram que o Flamengo ainda não está totalmente pronto para brigar com a Europa pela manutenção do elenco? E a pandemia acabou sendo um golpe ainda mais duro nessa questão financeira? Não, a pandemia foi um golpe, não foi para o Flamengo, foi para a humanidade. É o que se está vendo aí. Em relação a essa pergunta, olha só,
Eu acho que é o contrário. Eu acho que o Flamengo agora está numa posição que nunca teve. O Flamengo nunca ousou de trazer, talvez, um jogador que foi do Bayern de Munique. O Flamengo procurou outros caminhos com Jorge Jesus, com técnico para fora. O que as pessoas têm que entender é que quando saem da Europa para vir para cá, a análise não é só o Flamengo, não é só a estrutura do Flamengo. A análise é em relação ao país, a segurança do país, a parte monetária do país. São 20 ou 30 itens que o jogador ou o técnico analisa antes de tomar uma decisão de se mudar de um país. O Rafinha tem 14 anos de Alemanha, 8 de Bayern de Munique. É importante fazer isso. Então, quando se foi lá trazer ele, não era trazer um jogador para só o clube, era uma outra situação. Quando a gente, por exemplo, é um jogador que está super tranquilo, que está tudo tranquilo, mas eu só quero dar de exemplo dele, que foi o mesmo esforço nosso, Filipe Luís. Filipe Luís morava 10 anos em Madrid. Então a análise não é trocar o Atlético de Madrid para o Flamengo. A análise é trocar Madrid pelo Rio de Janeiro. A análise é Espanha pelo Brasil. Segurança de Madrid e segurança da Espanha por segurança do Rio de Janeiro, segurança de Madrid. A parte da moeda, de segurança monetária. Então, você não tem um item, 2 itens, você tem uma gama de itens que muitos deles, a maioria deles, eu e o Bruno conseguimos com êxito de passar esses obstáculos. Existem outros que é a cláusula de saída, de dar segurança de saída para quem quer voltar. Então é muito bonito agora questionar isso. Mas isso tudo tinha que ser questionado há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, porque quando a gente trouxe o Jorge, quando a gente trouxe o Rafinha, foi amplamente divulgado, a imprensa sempre tem, mais do que nunca, os valores, porque saem em balanço, e sempre são habilidosos ao extremo de saberem aspectos contractuais. Então eu vejo isso de uma maneira tranquila. Eu acho que é o contrário. O Flamengo hoje briga, luta em alguns pontos de igual para igual, outros não, para trazer grandes profissionais para cá. Caê Mota, do Globo Esporte. Algumas situações ficaram confusas nesse processo de saída do Rafinha. Um exemplo: quem negociou com os gregos foi o empresário Ricardo Scheidt. Quem negociou com o Flamengo e tratou também de uma tentativa de permanência foi o empresário Lincoln. Houve algum ruído nesse processo? O Flamengo se sentiu o último a saber? Não tem ruído nenhum. Aqui a gente trabalha com muita naturalidade em relação a isso aí. Mas a pergunta é muito pertinente e verdadeira em relação aos fatos. Quem trouxe quem trouxe o Rafinha para o Flamengo e que estava tratando deste ajuste contratual era o Lincoln. Um outro empresário, autorizado pelo Rafinha, trouxe uma outra proposta e o Rafinha autorizou ele a seguir em frente. Então não tem nenhum último a saber, não tem desconforto nenhum. O jogador, o mesmo agradecimento que eu tenho de quando a gente foi buscar lá ele veio, foi um grande profissional, um jogador importantíssimo para os títulos que a gente conquistou até hoje aqui. Ele se sentiu seguro e se sentiu tranquilo em ir para outro clube. A gente tem que tratar isso com naturalidade, respeitar isso. E um ponto eu acho que a gente tem que analisar. Eu não gostaria de analisar esse ponto não, mas eu não posso fugir dele. Ele vai fazer 35 anos e trouxeram para ele
uma proposta milionária, autorizada pelo jogador. Ele optou de sair. Boa sorte para ele. E é o que eu falei, a partir das 15h30 ele se desliga naturalmente do futebol do Flamengo. Raíza Simplício do Gol. Boa tarde, Braz. Essa situação com o Rafinha surpreendeu de alguma forma? O Flamengo, desde o início do ano, sinalizava com o desejo de ajustar o contrato dele. Mas por que não chegou a acontecer? Tem outro atleta no elenco com esse tipo de cláusula? Vamos lá. O Flamengo tem com o Rafinha um contrato de 2 anos. O Flamengo tem mais 1 ano de contrato com o Rafinha. Então o Flamengo, teoricamente, o Flamengo estava cumprindo com todos os pontos contratuais com o jogador. E o jogador cumprindo com o Flamengo. Só que tem um ponto em que dá ao jogador o direito do retorno para a Europa. Tanto que a multa dele para a América Latina ou para o Brasil é mais de 100 milhões de reais, é bem alta. Mas o retorno para a Europa, que o Rafinha hoje é cidadão europeu, tem cidadania alemã, mais do que natural, ele, como o Flamengo não dispôs nenhum pagamento para trazer ele se segurou nessa cláusula e que a gente, se ele quisesse retornar para a Europa, poderia ser possível. E ele está se apegando de uma maneira legítima e correta, mas não é o que a gente queria, mas legítima e correta dessa cláusula contratual. Sidão Marinho, da Rádio Transamérica. Boa tarde, Braz. Já faz um bom tempo que o Flamengo não vive uma fase braba, como você disse, mesmo que em tom de brincadeira. Como está sendo lidar com isso internamente, tendo que administrar esse momento complicado que o rubro-negro não vivia há muito tempo? Eu acho que a torcida do Flamengo ela comeu peixe mais espinhoso já, né? A diretoria também já passou por outras situações. A gente, nos 3 títulos que a gente disputou esse ano, a gente chegou, disputou e ganhou, né? Nós ganhamos um título internacional, que foi a Recopa, um título nacional, que foi a Supercopa, e um título regional, que foi o Campeonato Estadual. No meio desse processo todo aí, teve a parada. Eu sei que a parada foram para todos, eu sei que a parada não prejudicou só o Flamengo, mas eu só posso analisar o Flamengo, eu não vou analisar aqui outras instituições, outros times. E o Flamengo foi para um jogo contra o Atlético Mineiro, que eu achei o jogo duro, foi um jogo em que o Flamengo jogou o que podia jogar. O Atlético Mineiro bem armado, com jogadores que são qualificados. O Flamengo não aproveitou as oportunidades que poderia ter aproveitado, e o Flamengo não conseguiu o resultado que a gente esperava. Ontem, contra o Atlético Goianiense, o Flamengo voltou a não jogar bem no primeiro tempo. Quando começou o segundo tempo, começou um lampejo de melhorar, e aí veio o terceiro gol do Atlético Goianiense, que praticamente não, que decidiu, acho que o resultado final do jogo. Não é o resultado que a gente gostaria, volto a falar, não é o resultado que a gente entendia que fosse começar esse início de Campeonato Brasileiro, mas não falta vontade dos jogadores, não falta concentração dos jogadores, não falta absolutamente nada. O que acontece é que estamos num momento de transição, um momento de transição que não foi opção da diretoria do Flamengo, mas que foi imposta a ela, e a gente agora está administrando essa questão. Tem que tratar com naturalidade,
tranquilidade. A gente aqui está longe de terra arrasada, muito longe de terra arrasada. Os jogadores, a diretoria do Flamengo não perdeu nenhum jogador para onde ficaram noticiando quase um mês e meio que iria perder, que ia para Portugal, que ia para aonde, não sei o quê. O Flamengo não perdeu nenhum jogador em que, se fosse posicionamento do Flamengo, o Flamengo poderia perder. Está perdendo o Rafinha agora, pelo que eu te apresentei, e pelo que eu apresentei a todos. Força contratual de um item em que é a opção exclusiva do jogador. E estou muito à vontade para falar isso, que aqui a maioria sabe do carinho e principalmente com a relação que eu tenho com o jogador. Então, é isso. Braz, voltando à pergunta da Raíza Simplício, que ela perguntou, tem outro atleta no elenco com esse tipo de cláusula que tinha o Rafinha? Não tem nenhum outro atleta que tenha essa questão. Felipe Schmidt, do Globo Esporte. Diego Alves é outro titular que já pode assinar sem custos com outro clube. Como está o processo de renovação e por que o Flamengo não renovou o contrato antes que houvesse essa possibilidade de saída sem custo? Mais uma vez. No 14 de março, o Flamengo parou de jogar o campeonato. Veio a pandemia, que começou antes. O Flamengo teve que se posicionar em algumas situações na parte financeira em relação à pandemia. Muitas incertezas, muitas arguições. Empresas patrocinadoras que naquele momento tinham algumas questões a se dirimir. Posterior a isso aí, Flamengo, de maneira certa e correta, se posicionou na parte financeira, estrutural, para que a gente tivesse que tomar algumas medidas. Foram tomadas medidas duras, em que funcionários tiveram redução de salário, jogadores tiveram redução de salário, e a gente não se sentia confortável de fazer nenhuma contratação e renovação. Se isso é certo, se é errado, isso é problema da análise de quem vai analisar. Mas era uma posição nossa, do Flamengo, que a gente se sentia confortável. Diego Alves, quando a gente chegou aqui, quando essa diretoria chegou aqui, estava 3 meses afastado. 3 meses afastado. Tinha goleiro vindo do México que já estava pertinho aqui do Rio de Janeiro. Depois teve que ir para a ponte aérea para São Paulo. A gente chegou, conversou com o Diego Alves, eu, o Bruno, todo mundo, foi fundamental. Ele continuou, então a gente tem uma excelente relação com ele. Agora, eu acabo de falar isso para você aqui, vem um grego, vem um cara da Grécia e fala assim, eu quero pagar 10 milhões, 20 milhões de dólares. O Flamengo não vai fazer loucura, o Flamengo não pode fazer loucura. Isso não tem nada a ver com o querer o jogador ou não. Ninguém quer mais o Diego Alves do que eu aqui. Empata. Eu gosto muito de falar isso, mas volto a falar. Ninguém quer mais o Diego Alves. Diego Ribas a gente já vem conversando agora também, entendeu. Capitão do time, importantíssimo. Então, tá tudo muito tranquilo aqui. O que não está tranquilo são os resultados. O que não foi tranquilo foi o início do Campeonato Brasileiro, em função dos resultados. Mas é longe de terra arrasada. Volto a dizer, eu entendo e respeito a posição da torcida, entendo, respeito a análise dos jornalistas, mas a gente aqui está fazendo um trabalho tranquilo, sério, e a gente acredita que está no norte, certo. O João Pedro Granete, do Coluna do Fla. Anteriormente, o Flamengo já teve conversas com o lateral Guga, mas não houve avanço.
Com a saída do Rafinha e a janela internacional fechada, o nome dele volta ao radar do clube? Não, eu não vou falar de jogador, a gente não vai falar de nome do jogador, porque a gente atrapalha a instituição, atrapalha o Flamengo, atrapalha até a possível negociação com qualquer nome que a gente possa falar aqui. Então a gente não vai falar de nenhum jogador. Ricardo Lai, do Fox Sports. Boa tarde, Marcos. Tem lateral à altura do Rafinha no mercado brasileiro para ser contratado ou o substituto virá necessariamente do exterior, embora a janela europeia esteja fechada agora? Se o jogador tiver contrato, a janela começa dia 9 de outubro até 9 de novembro. Mas o jogador pode vir de fora se eles não tiver com contrato em vigência. Então a gente está analisando várias questões, a gente está com muita calma, quer dizer, muita calma não, né? Tem que ser com calma, mas tem que ser com bastante atenção a reposição desse atleta. Evidente que é difícil, era longe de ser confortável de você repor de um jogador como o Rafinha, mas vai ser reposto. André Galindo, da TV Globo. Boa tarde, Braz. Como a direção avalia as decisões de Domi com relação à escalação, substituições e mudanças táticas nos 2 primeiros jogos? A diretoria esperava tantas mudanças em relação ao modelo de jogo adotado por Jorge Jesus? Houve conversa com o treinador após os jogos? O que foi conversado? E o contrato de Filipe Luís é parecido com o de Rafinha? Prevê saída para a Europa? Não, eu acabei de falar, eu não vou falar de contrato de jogador, O único jogador que tinha uma saída de maneira facilitada para volta para a Europa era o Rafinha. Quanto a... Qual é a outra pergunta, perdão? Como vocês avaliam o Domi em relação à escalação, substituição e mudanças táticas nos primeiros jogos? Eu não posso chegar e analisar o trabalho dele com 6 dias, 7 dias úteis. Eu não posso analisar o trabalho dele com 6 dias úteis, 7 dias. Foi uma opção dele, essa parte tática. Ele, como todos os profissionais da área, ele com certeza viu o que se passou lá, como todos nós vimos, e ele tem toda a liberdade e a confiança da diretoria para que a gente siga com ele com resultados melhores e com mais êxito. E houve conversa com o treinador após os jogos e o que foi conversado? Não teve nenhuma conversa com o treinador. O que teve foi bom, assim, eu vou pegar o gancho dessa tua pergunta, mas não foi em cima dos resultados. O Flamengo está concentrado, o Flamengo está no hotel aqui há 2, 3 dias, saiu para treinar, saiu para jogar, voltou, vai sair para ir para Curitiba agora. O que teve foi uma conversa pedida pelo treinador, que saiu de maneira errada na imprensa. Quem pediu essa conversa foi o treinador e a comissão técnica. Pediu para os jogadores para ter uma conversa para falar de todos esses pontos que vão ser impostos, que vão ser postos no novo tipo de análise e no novo tipo de procedimento de trabalho do treinador. Mas quem pediu a reunião de maneira diferente, não vou nem usar outra palavra, diferente de que saiu na imprensa, quem pediu isso foi o treinador. Foi o Domênico que pediu para conversar com os jogadores. Isso é normal. O Flamengo está há 2, 3 dias aqui dentro de um hotel. A gente, por questões de segurança, a gente não pode sair para tudo quanto é lado. Não tem restaurante para ir, porque tem que estar posicionado aqui. Os jogadores não puderam sair do hotel, não foram liberados. Então, tem esse tempo de sobra aqui. E dentro desse tempo, mais uma vez, o técnico solicitou,
uma conversa com todos os jogadores, de uma maneira tranquila, aberta, para eles se conhecerem mais, começarem a entender uma filosofia que é toda do direito do treinador. Léo Burlar, do UOL. Boa tarde, Braz. Você detectou alguma desmobilização do elenco após a conquista do Carioca e durante o período entre a saída do Jesus e a chegada do Domenech? Não tem nada, absolutamente. Como eu falei aqui, eu entendo que os jogadores estão focados, os jogadores são os mesmos jogadores, a maioria da comissão técnica do jogador, a maioria das pessoas que trabalham aqui são funcionários que trabalhavam antes com outras comissões técnicas. Sim, a gente não notou absolutamente nada. O que a gente notou foi a falta das vitórias nos jogos. É isso aí que está sendo o diferencial. Agora, não tem falta de apetite de jogador, não tem falta de concentração e não tem... Já respondi lá atrás, o Flamengo tem um dos melhores departamentos médico e fisiologia do Brasil. A gente confia muito. Outras instituições também confiam muito, porque estão toda hora arguindo, pedindo informação. O doutor Tanuri ajudou e muito em alguns protocolos aí, que muitos que foram questionados, mas o que ele participou com mais ênfase, acredito que até agora não teve qualquer tipo de problema. Então a gente acredita muito nisso. Não tem falta de empenho, não tem absolutamente nada. Mas volto a falar, sem querer ser chato, a gente respeita a análise dos jornalistas e respeita o chio da torcida e a arguição da torcida. Nação Rubro-Negra, por problemas técnicos aqui, voltamos em 1 minuto. Daqui a pouco retorna a coletiva do vice-presidente de futebol, Marcos Braz. De volta aqui, depois de trocar a bateria da câmera. Lembrando que a gente está na delegação aqui em Goiânia e voltamos com a coletiva do vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Pergunta do Guilherme, do canal Flazoeiro. Boa tarde, Braz. Com a saída do Rafinha, existe uma possibilidade de promoção do lateral Mateuzinho? Ele já pode ser convocado para o jogo de amanhã? Muito provavelmente o Mateuzinho, a partir de semana que vem, irá se integrar ao futebol profissional do Flamengo, mas quanto ao jogo da manhã, eu acho que não é provável, porque o Flamengo viaja hoje para Curitiba, o jogo é amanhã, e semana que vem ele muito provavelmente estará com a gente. Diogo Dantas, do O Globo. Boa tarde, Braz. Se o Flamengo entende a decisão do Rafinha e aceitou a cláusula que o libera de graça, por que o clube não investiu em um outro lateral que assegurasse tranquilidade em caso de saída? Não houve o ano de 2020 inteiro para isso? João Lucas será utilizado ou está fora dos planos? Há alguma precaução para isso não ocorrer com atletas de outra posição, como, por exemplo, o Diego Alves? Não, o Flamengo era conhecedor dessa cláusula contratual e o Flamengo, por algum tempo, ele procurou a possibilidade de ter um jogador para essa posição também, para fortalecer o nosso elenco. Não foi possível, a gente não tinha segurança na contratação. Isso acontece, a gente não ia contratar por contratar, a gente não faz isso aqui no Flamengo. A gente não faz reserva de mercado, como outros, não que esteja errado, como outros clubes fizeram ou fazem para disputar campeonato. O Flamengo não faz isso. E depois veio a pandemia. A pandemia está aí desde março. Na verdade, desde março paralisou. Porque antes a gente já estava com problema. Então, fevereiro, março, abril, maio, junho. Já expliquei aqui o porquê que a gente não foi com ênfase no mercado. E, a partir de agora, a gente vai, porque a gente irá repor também com tranquilidade por causa da parte financeira. É isso, não tenho o que discutir não. Quanto ao João Lucas, quem tem que saber se o João Lucas está dentro do processo ou não é o técnico que chegou. Ele vai analisar, ele vai ver, ele vai entender e vai fazer as opções que ele quiser fazer. Eduarda Scheffer, da Record TV. Braz,
Na apresentação do Domenech, ele disse que num primeiro momento daria continuidade no trabalho bem sucedido de Jorge Jesus e que só depois tentaria colocar a sua marca no time. Inclusive, uma das razões da contratação dele era que ele estava disposto a abraçar o jogo ofensivo e agressivo do Flamengo. No entanto, o que se viu nos 2 últimos jogos foi um estilo completamente diferente. O que aconteceu? O grupo foi avisado previamente da mudança tática? Não, eu não tenho conhecimento disso. Isso não é papel do vice-presidente. A parte tática ou a mudança tática do jogo é passada do treinador para os jogadores direto. A gente não tem nem tempo para essa análise, porque você no próprio dia do jogo você tem treinamento. Então, em determinado momento o técnico vai e passa para os jogadores esse ajuste final. Esse ajuste final são passados para os jogadores. Isso aí em qualquer lugar. Essa análise aí, essa pergunta também, boa parte dessa pergunta tem que ser perguntada para o técnico, porque é ele que fez as definições e as escolhas. Mauro Santana, da rádio Onda Mix FM. É possível uma solução rápida e à altura para a saída do Rafinha, já que o Brasileiro está em curso e a Libertadores começa em um mês? O Flamengo vai se movimentar para isso, para que a gente possa repor o mais rápido possível a perda desse jogador. É evidente que você chegar e repor um jogador da altura do Rafinha, ele sempre é complicado, ou por questões até do encontro técnico ou da parte financeira, mas o Flamengo vai se movimentar para isso, vai se movimentar forte. Isabelle Costa, do canal Paparazzo Rubro-Negro. Mudando um pouco de assunto, no jogo contra o Atlético Goianiense, teve toda a situação com os 4 jogadores testados da equipe goiana e o recurso aceito pela CBF. Como o Flamengo tem avaliado esse protocolo implementado pela Confederação, que difere bastante do protocolo do Flamengo e da FERJ? A pergunta é super pertinente. Eu não sou médico, eu me sinto desconfortável de responder ela, porque é uma pergunta muito técnica em função de se falar, de se analisar o nosso procedimento e o procedimento da CBF. Eu fico desconfortável de responder. O que eu posso falar é que eu confio no departamento médico do Flamengo, e a partir do momento em que o departamento médico do Flamengo autoriza a gente a entrar em campo, autoriza a gente a estar em campo, eu me sinto seguro e tenho a certeza absoluta que todos os jogadores se sentem seguros. Léo Burlar, do UOL. Braz, você mencionou que o Rafinha veio sem custos, mas o clube pagou um bom valor em luvas para o jogador. Isso não está embutido? Está embutido. Mas a parte das luvas que ele deveria receber para frente, ele não vai receber. E a parte das luvas que ele recebeu para trás, ele também trabalhou. André Galindo, da TV Globo. Houve adiamentos de jogos nas 3 divisões do Campeonato Brasileiro que já iniciaram em virtude do contágio pelo coronavírus. O Flamengo está satisfeito com o protocolo da maneira como está hoje ou pensa em ajustes como, por exemplo, um número limite de infectados para a suspensão de uma partida? O que eu acho em relação a isso, eu acho que os ajustes, eles devem ser e têm que ser ajustes permanentes. Poucas pessoas são entendedoras dessa pandemia. Isso é um fato novo, é uma doença nova, tudo é muito novo. Então, se iniciou com algum protocolo e no meio de um processo se analisou e se viu e se enxergou que é melhor fazer e bom fazer alguns ajustes, eu não vejo nenhum problema fazer esse ajuste. Isso nada tem a ver, ou nada que tem, é dizer que hoje não é bom esse protocolo. Eu acho que os protocolos são bons e eu acho que tem que ter ajustes permanentes e eu acho que é muito pertinente esses reajustes. Eu não vejo, não é porque terão reajuste para frente é que a gente se sente inseguro ou desconfortável agora. Não tem nada disso. Tem que tratar isso com mais naturalidade. E a naturalidade, uma das naturalidades dessa doença, da Covid,
é que as pessoas têm pouco conhecimento dela. Agora estão estudando, quer dizer, agora, há um bom tempo, estudando, tentando ver a vacina, tentando ver o remédio, e ajustando os protocolos. A gente viu várias situações aí, no começo era para usar máscara, depois a máscara não adiantava nada, depois hoje tem máscara, a gente já viu de tudo, e por instituições seríssimas. Então, é tratar com naturalidade esses ajustes dos protocolos. Raíza Simplício do Gol. Quando se perde 2 jogos e às vezes algumas coisas não dão certo, é normal perder um pouco de confiança. A comissão do Jorge Jesus tinha um coach. O Domi chegou a pedir um psicólogo ou o clube pensa em integrar um funcionário nesse sentido no dia a dia do futebol? O lobby dos psicólogos é há tempo aqui. Vamos voltar lá para o começo de 19. O psicólogo saiu. Um bom profissional, mas a gente optou por sair. Porrada da imprensa. Eu li que era um dos pilares do futebol profissional do Flamengo. Eu li de tudo. Pois bem, eu acho que não fez muita falta não, né, o psicólogo, né? Campeão brasileiro, campeão estadual, campeão da Libertadores, fomos para uma de Mundial. Empatamos a partida final. Fomos para a prorrogação e perdemos. Pois bem. Aí veio o Jorge Jesus. E não trouxe um psicólogo, trouxe o coach. Pessoa renomada, pessoa que todo mundo aqui gostava porque saiu. E agora de novo. Perdeu porque perdeu o jogo, não é porque tem psicólogo. Eu respeito muito a profissão, eu acredito muito na profissão, nos psicólogos, na psicologia esportiva. O nível de concentração hoje, não é só no futebol, do tenista, do cara que joga golfe, são altíssimos, a gente respeita muito, mas o psicólogo foi embora. Se precisar de outro, a gente vai contratar outro. Não era nem psicólogo, era o coach ali. A gente respeita. Foi muito bom estar com ele, como foi muito bom estar com o primeiro psicólogo lá atrás. Hoje a gente não tem. A gente não perdeu o jogo por causa do psicólogo, não. A gente perdeu o jogo porque a bola não entrou. Porque o Flamengo não jogou tão bem como jogou em outras grandes partidas que a gente fez. Não foi nem falta de apetite, nem falta de psicólogo. Isso acontece. Wesley Ramon, do Urubu Interativo. Antes mesmo da saída do Rafinha, surgiram boatos de que Marcinho e também o experiente Zabaleta estariam na mira do Flamengo. Algum desses nomes agradam a diretoria? Eu não vou falar que não agradam ou que agradam. Não vou falar em jogador, em nome de jogador. Venê Casagrande, do jornal O Dia. Rodinei ainda pertence ao Flamengo, mas está emprestado ao Internacional. Existe a chance de a diretoria negociar com o Colorado o retorno desse atleta? Não. Gustavo Henrique, do canal Flash Shock. Antes do Rafinha sair, já sabíamos que o Flamengo buscava um reserva para ele. Agora, com a saída, é correto afirmar que o Flamengo vai buscar 2 laterais? Com certeza. 2 a gente vai analisar o mercado. Ricardo Lai, do Fox Sport. Tem lateral à altura do Rafinha no mercado brasileiro para ser contratado? Eu acho que tem bons laterais, grandes laterais, mas não é só a parte técnica essa análise. É saber se esse lateral que a gente detectar, se é possível a gente trazer para o Flamengo. Os campeonatos já começaram, os jogadores se comprometem com os dirigentes, com os elencos. Enfim, não é fácil, mas é dever nosso de achar esse profissional. Raíza Simplício, do Gol. Qual é o perfil buscado pelo Flamengo para a lateral? Por conta da pandemia, há algum tipo de estratégia? Jogador sem contrato, investimento em compra? Não, nesse momento a gente pode até priorizar de uma maneira rápida em função da janela estar fechada.
né? A janela abre o 9 de outubro. Se a gente conseguir contratar um jogador que não esteja em outro clube, ele pode ser inscrito imediatamente. Isso aí a gente vai ver. Isso a gente vai ver aí durante esses dias aí. Diogo Dantas, do O Globo. Braz, até que ponto vai a convicção do Flamengo no novo projeto do Domenech? O clube admite não repetir o desempenho do ano de 2019 para que as ideias se consolidem? Até que ponto vai a convicção do Flamengo no novo projeto do Domenech? O clube admite não repetir o desempenho de 2019 para que as ideias se consolidem? Não, o projeto não é do Domenech. O projeto é do Flamengo. É o Domenech que está atrelado a um projeto do Flamengo. A um projeto de um futebol vencedor, como vem sendo feito agora, até agora. É um projeto de um futebol com comando, como vem sendo feito até agora. É um projeto de muita cobrança, como é feito em cima do futebol pelo presidente Landim, pelos outros companheiros vice-presidentes. Enfim, então o projeto não é só de A ou B, é o projeto da instituição. E é o que eu falo, o Flamengo ganhou muita coisa em 2019, o que podia em 2020, não dá para ganhar mais nada em 2020, não dá para ganhar mais nada em 2019, porque 2019 já passou. E agora é a gente se posicionar, tá bem dentro das competições, para que a gente possa tentar ser campeão em 2021. É importante passar isso. Não tem mais nada para ganhar em 2020 e 2019 a gente ganhou o que podia. Ponto. Agora vamos para frente. Por razões óbvias e conhecedoras de todos, a gente tem um calendário apertado, uma competição a toque de caixa ali entre Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Eu espero e muito que a gente esteja muito bem posicionado para que em 2021, no próximo ano, a gente tenha os mesmos resultados de 2019 e 2020. Penúltima pergunta. Vene Casagrande, do jornal O Dia. Antes de perder Rafinha, o Flamengo já estava atrás de um lateral direito. Com a saída de Rafinha, a ideia é trazer 2 jogadores para esta posição? Acho que essa pergunta foi feita para... Enfim, não. O Flamengo, um jogador, um para lateral com certeza, 2 a gente vai analisar. Última pergunta da coletiva. Isabelle Costa, do canal Paparazzo Rubro Negro. Como estão as negociações para a renovação de contrato do Diego Ribas? Estão andando. Já se iniciaram. Fim da coletiva do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. A gente agradece aí a audiência. Não deixa de se inscrever no